A verdade oculta da Arca da Aliança. O segredo do desaparecimento. Você já se perguntou por que o maior símbolo da presença de Deus simplesmente desapareceu? O que poderia ter levado a Arca da Aliança, o trono sagrado onde o próprio Criador falava com os homens, a sumir sem deixar vestígios? Hoje você vai descobrir o segredo oculto por trás desse mistério milenar e entender o verdadeiro propósito divino por trás do desaparecimento da Arca. Porque talvez o que chamamos de perda tenha sido na verdade o início de uma revelação. Talvez o silêncio que ela deixou não seja o fim da história, mas o chamado de Deus para um novo tempo de fé. Eu sei o que é buscar respostas no meio do silêncio. Tenho estudado profundamente as Escrituras e os antigos relatos sobre a Arca, e cada nova descoberta revela algo que a história tentou apagar. Uma mensagem que atravessa os séculos e fala diretamente ao coração. E o que vou te mostrar a seguir pode mudar tudo o que você pensava saber sobre a Arca da Aliança, porque o seu desaparecimento pode ser o maior sinal de que a presença divina nunca deixou a Terra. O som que silenciou o mundo. Quando a Arca da Aliança desapareceu, o som da presença divina cessou na Terra. O eco dos passos dos sacerdotes diante do Santo dos Santos tornou-se memória distante. O fogo que antes descia do céu diante do altar apagou-se lentamente, como uma chama que se despede com o último sopro do vento. O povo, acostumado a ver a glória de Deus em manifestações visíveis, encontrou-se diante de um vazio que nem o ouro do templo conseguia preencher. Foi como se o próprio céu tivesse parado para observar o silêncio que tomava conta da humanidade. Não foi um silêncio comum. Era um silêncio que pesava sobre os ombros da fé. Um silêncio que testava o coração de quem dizia crer. Aqueles que antes sentiam a presença de Deus de forma tangível, agora tinham apenas lembranças e promessas. O que fazer quando o símbolo da aliança desaparece? O que acontece quando o trono da glória é retirado dos olhos humanos? A história não registra um grito, nem uma explicação, apenas um vazio sagrado, um abismo de reverência e mistério. Esse silêncio tinha um propósito. Deus nunca deixa o homem sem sinais, mas há momentos em que ele transforma o som da sua voz em um espaço de espera. O desaparecimento da Arca não foi descuido, foi decisão. Um gesto divino que rompeu a dependência do visível para despertar o invisível dentro de cada um. A fé precisaria aprender a caminhar sem o som dos querubins, sem o brilho da Arca dourada, sem a certeza do altar diante dos olhos. O que restava era a essência, o que sempre foi o mais importante, a presença viva de Deus no coração humano. Durante séculos, o povo de Israel guardou lembranças da glória passada. Contavam histórias aos filhos, repetiam os milagres, relembravam as vitórias conquistadas quando a Arca estava no meio deles. Mas o que antes era presença, agora se tornara ausência, e essa ausência começou a revelar algo maior. O que o povo não percebia é que Deus estava retirando o símbolo para ensinar o sentido. A Arca havia sido feita por mãos humanas, mas o que ela representava vinha do próprio trono celestial. O Criador estava conduzindo a humanidade a uma nova forma de comunhão, uma comunhão que não dependia de objetos, mas de coração. O silêncio que se instaurou após o desaparecimento da Arca foi o primeiro passo de uma nova revelação. Porque o homem sempre buscou Deus nas coisas, nas formas, nos lugares sagrados. Mas o que o Criador queria ensinar era que a sua presença não se prende ao ouro nem à madeira, mas se move com o espírito daquele que o busca. Foi um silêncio pedagógico, um silêncio que educa, um silêncio que transforma a adoração em essência. O sumiço da Arca foi mais do que um mistério histórico, foi uma transição espiritual. Aquilo que parecia perda era, na verdade, o prenúncio de um novo tempo. Um tempo em que a voz de Deus deixaria de ecoar apenas nos montes e passaria a ressoar dentro do ser humano. O que o mundo interpretou como ausência foi, na verdade, o início da maior das presenças. O Criador não havia partido, apenas mudou o endereço da sua manifestação. Deixou de habitar entre pedras e começou a habitar em corações. Mas o homem ainda não estava pronto para entender. O silêncio prolongou-se por gerações.
Reis vieram e foram, impérios caíram, templos foram reconstruídos e destruídos. Mas a arca nunca mais foi vista, e ainda assim sua ausência falava. Cada guerra travada, cada derrota sofrida, cada lágrima derramada diante de um altar vazio era um lembrete de que o homem precisa mais da presença do que do símbolo. E esse lembrete começou a amadurecer a fé de uma humanidade que precisava reencontrar o verdadeiro sentido de adorar. Há silêncios que gritam, e o silêncio deixado pela arca gritava dentro das almas sinceras. Gritava nas preces dos que ainda esperavam ver a glória voltar. Gritava no desespero dos que sentiam o peso da distância. Gritava no coração dos profetas que perguntavam: Senhor, onde está a tua presença? Mas Deus respondia com o mesmo silêncio, porque a resposta não estava mais fora, estava sendo moldada dentro. Ele não falava com palavras, mas com o tempo. Não se revelava em luz, mas em ausência. O silêncio de Deus sempre esconde um propósito. E o propósito do desaparecimento da arca era preparar o mundo para um novo tipo de encontro. Aquele som que antes fazia as muralhas caírem, que fazia os inimigos fugirem, que fazia o povo se prostrar diante da glória, agora ecoava de outra maneira. Ecoava na memória, ecoava na alma, ecoava no clamor de quem ainda acreditava. E pouco a pouco, esse som começou a se transformar. Já não era mais o ruído dos exércitos, nem o trovão dos céus, mas o pulsar discreto da fé dentro do peito humano. O mesmo poder que um dia fez o mar se abrir, agora queria fazer o coração se abrir. Quando Deus silencia, ele não se ausenta. Ele reposiciona. Ele muda o foco daquilo que é visto para aquilo que é vivido. O desaparecimento da arca não foi o fim da presença divina, foi o nascimento de uma nova forma de comunhão. Uma comunhão que não depende de símbolos, mas de entrega. Aquele silêncio que o mundo não entendeu era, na verdade, o prelúdio da transformação mais profunda que a fé já conheceu. E é nesse silêncio que tudo recomeça. Porque o som da presença de Deus nunca desapareceu, apenas mudou de frequência. Ele deixou de vibrar no ouro e passou a vibrar no espírito. A glória que antes habitava no Santo dos Santos, agora busca habitar dentro de cada um que ainda tem coragem de ouvir. E é nesse ponto, entre o eco da perda e o chamado da fé, que o verdadeiro mistério começa a se revelar. Quando o céu tocava o ouro, houve um tempo em que o céu e a terra se encontravam em um único ponto, e esse ponto tinha nome: Arca da Aliança. Era mais do que madeira revestida de ouro, mais do que um objeto sagrado guardado por sacerdotes. Era o lugar onde a glória do Criador repousava, onde o invisível se tornava visível e onde a voz de Deus era ouvida entre relâmpagos e nuvens de fumaça. A arca era o coração espiritual de um povo, o elo entre o humano e o divino, o símbolo vivo de que o Eterno caminhava com eles. Quando Moisés recebeu as instruções para construí-la, o céu se abaixou para ensinar à terra o significado da presença. Cada medida, cada detalhe, cada traço do ouro que a cobria era um reflexo de um mistério celestial. Nada ali era apenas material. Tudo era espiritual. A madeira representava a humanidade frágil e imperfeita. O ouro simbolizava a glória divina que a recobria. Era a união perfeita entre o que é terreno e o que é eterno. Era Deus se fazendo presente na simplicidade da criação, mostrando que o sagrado não se manifesta pela aparência, mas pelo propósito. Quando o povo de Israel olhava para a arca, eles não viam apenas um artefato, viam a lembrança de que o Deus invisível ainda estava entre eles. A arca abria caminhos onde não havia estrada. O Jordão se dividia diante dela, muralhas desmoronavam ao som das trombetas que a acompanhavam, e o medo dos inimigos se transformava em silêncio diante da sua presença. O ouro que a cobria brilhava como se refletisse a própria luz de Deus, e esse brilho fazia o coração do povo se prostrar em reverência. Mas o mais extraordinário não era o poder que ela demonstrava, e sim o que ela representava. A arca era o sinal do pacto, o testemunho do amor de um Deus que desejava caminhar com o homem, habitar no meio dele, estar presente em cada passo da sua jornada. Era o trono da misericórdia,
o espaço onde o sangue do sacrifício tocava o assento dourado e a culpa era perdoada. Ali o céu literalmente tocava a terra, e naquele toque havia vida, perdão e propósito. O sacerdote que entrava diante dela carregava sobre si o peso do sagrado, um passo em falso, um coração impuro, e a presença poderia se tornar juízo. Era um lembrete de que a santidade de Deus não pode ser tratada como algo comum. E, ao mesmo tempo, era a maior prova de amor. O Criador aceitando habitar em meio a seres imperfeitos. A cada fumaça que subia do incenso, o homem era lembrado de que o próprio Deus havia escolhido estar perto. Mas o ouro da arca não era apenas brilho, era espelho. Refletia não só a glória divina, mas também a condição humana. Porque assim como o ouro precisa do fogo para ser purificado, o homem precisa do processo para se tornar digno da presença. O toque do céu sobre o ouro era o símbolo da transformação. O momento em que o que é mortal se encontra com o eterno, e o que é limitado se rende diante do infinito. Havia algo de misterioso naquele contato entre o invisível e o tangível. O poder não vinha da madeira nem do metal, mas do que se manifestava entre os querubins. Uma luz que não podia ser descrita, apenas sentida. Era o tipo de presença que não precisava de palavras, porque falava diretamente à alma. O som da voz divina ecoava entre as asas douradas, e quem a ouvia sabia que estava diante do Criador. Por isso, quando a arca desapareceu, o impacto não foi apenas histórico, foi espiritual. O povo não perdeu um objeto, perdeu o ponto de contato com o sobrenatural. O ouro que antes refletia o brilho do céu, agora repousava apenas na memória dos anciãos. O fogo que um dia consumira sacrifícios diante dela, agora ardia apenas em corações nostálgicos. O céu ainda existia, mas o homem já não sabia onde tocá-lo. E é aí que começa o verdadeiro mistério. Deus não se retirou. Ele apenas mudou o lugar onde o céu e o ouro se encontram. Aquilo que antes acontecia sobre o propiciatório passou a acontecer dentro do espírito humano. O encontro entre o divino e o terreno deixou de ser um evento físico para se tornar um milagre interior. O mesmo Deus que habitava entre querubins agora buscava habitar dentro de corações dispostos a carregar sua presença. Quando o céu tocava o ouro, o homem via a glória. Agora, quando o céu toca o coração, o homem sente a transformação. E talvez esse tenha sido o verdadeiro plano de Deus desde o início. Não permanecer sobre um trono de ouro, mas dentro de um templo vivo. A arca desapareceu da história, mas o propósito do encontro continua. Porque o céu ainda toca a terra, toda vez que alguém se abre para ouvir a voz que um dia ecoou entre as asas dos querubins. O segredo que nem os profetas revelaram. Existem mistérios que nem mesmo os profetas ousaram registrar. Verdades tão profundas que ultrapassam o limite das palavras, segredos que pertencem apenas ao próprio Deus. O desaparecimento da Arca da Aliança é um desses enigmas. Ela não foi simplesmente perdida, nem roubada, nem destruída. Há algo mais. Um ato intencional planejado no trono celestial, como se o Criador tivesse decidido esconder o símbolo da sua presença para revelar uma dimensão mais elevada da sua glória. Desde os tempos antigos, as profecias falam de revelações ocultas, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiram ao coração do homem. Jeremias mencionou que Deus ordenou esconder a arca para que não fosse mais procurada. Há escritos antigos que sugerem que até mesmo os profetas mais próximos do Eterno sabiam apenas fragmentos desse segredo, como se o próprio Deus tivesse colocado um véu diante dos olhos humanos, impedindo que a plenitude do mistério fosse revelada antes do tempo. Por que esconder algo que representava a sua presença? Por que retirar do mundo o símbolo mais poderoso da aliança? Essas perguntas ecoam há séculos entre os estudiosos e os fiéis. Alguns dizem que foi para protegê-la da profanação. Outros afirmam que ela foi levada a um lugar secreto, guardada por anjos até o dia em que o mundo estivesse pronto para recebê-la de novo. Mas há uma verdade ainda mais profunda, uma que não está escrita em livros, mas gravada no espírito daqueles que buscam.
A arca desapareceu não porque Deus quis ocultar algo dele, mas porque quis revelar algo dentro do homem. Os profetas tinham visões, mas não possuíam a totalidade. Deus lhes mostrava partes, fragmentos de sua vontade, como quem deixa rastros no deserto para guiar o caminhar dos que vêm depois. Moisés construiu a arca por ordem divina, mas nem ele compreendeu plenamente o que ela representava. Davi dançou diante dela, mas também não entendeu o seu destino final. Isaías e Ezequiel viram a glória, mas não viram o esconderijo. Até Jeremias, segundo antigas tradições, sabia que deveria ocultá-la, mas não sabia o porquê. O segredo não estava apenas no onde, mas no quando e no porquê. A verdade é que o desaparecimento da arca não foi um evento trágico, foi uma estratégia divina. O Criador sabia que o homem havia se apegado ao símbolo e esquecido o significado. O povo buscava o poder da arca, mas não o Deus da arca. A presença havia se transformado em ritual. O que era para ser um canal de comunhão se tornara um amuleto de conquista. Deus, em sua sabedoria, retirou o que o homem venerava para que voltasse a buscar aquele que o havia concedido. Assim, o desaparecimento tornou-se um gesto de amor disfarçado de mistério. Há uma linha invisível que separa o entendimento humano do desígnio divino. E nesse intervalo, Deus trabalha em silêncio. O segredo que nem os profetas revelaram é que o sumiço da arca não foi um fim, mas uma preparação. O símbolo precisava desaparecer para que o verdadeiro santuário fosse revelado. O coração. A presença que antes habitava entre querubins, agora estava destinada a habitar dentro de homens e mulheres transformados pela fé. A glória que antes repousava sobre o ouro, agora buscava repousar sobre almas purificadas. Mas essa transição exigia maturidade espiritual. Por isso o segredo permaneceu oculto. Se Deus tivesse revelado o destino da arca, o homem teria corrido até ela, tentando possuí-la, guardá-la, controlá-la. Mas o propósito divino não pode ser controlado. Ele precisa ser vivido. O que estava sendo preparado era o nascimento de uma nova era. O tempo em que a presença não dependeria de um local, mas de um espírito. Os profetas, com toda a sua intimidade com o divino, sabiam que havia algo que não podiam dizer. Cada um deles carregava a sensação de que havia mais além do que podiam compreender. E talvez seja por isso que o desaparecimento da arca se tornou o maior de todos os segredos, porque era um segredo de amor. O amor de um Deus que decidiu esconder o que é santo para preservar o que é eterno. Ele retirou o símbolo para ensinar o significado, afastou o visível para fortalecer o invisível, calou o som do ouro para despertar o som da fé. E é por isso que, até hoje, ninguém encontrou a arca. Porque ela não está perdida, ela está cumprindo o seu propósito. O Criador nunca erra no tempo, nem no gesto. Quando ele esconde, é para revelar de outro modo. Quando ele silencia, é porque algo novo está nascendo. O desaparecimento da arca foi o gesto silencioso de um Deus que prepara corações antes de mostrar sinais. O segredo que nem os profetas revelaram é que o verdadeiro desaparecimento da arca não foi geográfico, foi espiritual. Ela desapareceu dos olhos para renascer na fé. E talvez, sem perceber, você esteja mais próximo dela do que imagina, porque a presença que um dia habitou entre as asas douradas ainda está viva. Não em templos feitos por mãos humanas, mas no santuário que o próprio Deus escolheu, o seu coração. A trilha de fogo, o caminho perdido no deserto. Há histórias que o tempo não conseguiu apagar, rastros invisíveis deixados nas areias do deserto, como se a própria terra guardasse o segredo do caminho por onde a arca passou pela última vez. Depois de desaparecer dos registros, muitos acreditaram que ela havia sido levada para um esconderijo secreto, protegida por sacerdotes fiéis. Outros dizem que anjos desceram para conduzi-la a um lugar inacessível aos olhos humanos. Mas existe uma trilha esquecida, uma linha de fogo espiritual, marcada por sinais que só o coração desperto é capaz de perceber. É o caminho do silêncio e da fé, o mesmo caminho que Deus usa quando deseja transformar a ausência em revelação. A arca, símbolo da aliança, não se perdeu entre as pedras.
Ela foi conduzida por uma rota invisível, guiada pela vontade divina. Há relatos antigos que falam de cavernas ocultas entre montanhas sagradas, de passagens que só podiam ser atravessadas por quem estivesse purificado. Essa trilha, no entanto, não era feita de areia e pedra, era feita de propósito. Era o mapa espiritual de uma transição entre o tempo da manifestação visível e o tempo da presença interior. Cada passo dado na escuridão do deserto era parte de um plano que ligava o que foi ao que ainda viria. O fogo que um dia desceu sobre o altar não se apagou. Ele apenas mudou de forma. Transformou-se em um fogo que arde sem consumir, o mesmo que queimou na sarça diante de Moisés. Esse fogo invisível marcou o caminho da arca, um trilho de purificação, um percurso que separa o sagrado do profano, a fé verdadeira da curiosidade humana. Aqueles que tentaram seguir o rastro da arca, com intenções de poder ou glória, sempre encontraram o silêncio como resposta. Mas aqueles que buscaram compreender o propósito por trás do desaparecimento, encontraram o fogo vivo da presença de Deus guiando seus passos. Há lugares no deserto onde o vento ainda sopra de forma diferente, onde o som parece carregar ecos antigos. Alguns dizem que ali o chão ainda guarda vestígios da passagem do sagrado. O tempo pode ter apagado os rastros físicos, mas há marcas espirituais que nunca se apagam. A trilha da arca é o caminho do espírito, onde o homem deixa para trás o que é terreno e aprende a seguir pela luz interior. É o caminho estreito, onde cada passo exige entrega e confiança. Essa trilha de fogo não é apenas uma rota geográfica, é uma metáfora do processo espiritual de quem busca a presença de Deus. O deserto simboliza o lugar da escassez, da solidão e da prova, mas também é o lugar onde a voz divina fala com mais clareza. Quando tudo o que é externo se silencia, o interior começa a brilhar. A arca foi levada para o deserto, porque o deserto é o cenário onde o homem é despido de tudo o que é superficial. O fogo da presença purifica o que resta, e é nesse fogo que a fé é provada e revelada. Enquanto muitos procuram mapas, escavações e teorias, a trilha verdadeira está dentro de cada um. Deus escondeu a arca em um caminho que não pode ser traçado por mãos humanas. É um caminho espiritual que atravessa gerações, um chamado que desperta em corações dispostos a ouvir. A arca nunca deixou de se mover, porque a presença de Deus nunca deixou de caminhar com o seu povo. Apenas mudou o modo de conduzir. O deserto deixou de ser geográfico e passou a ser interior. O fogo deixou de ser físico e passou a ser espiritual. A trilha de fogo é o caminho do reencontro. É a jornada que cada pessoa percorre quando decide buscar o Criador com o coração aberto, mesmo sem ver sinais, mesmo sem entender os caminhos. É quando a fé se torna o mapa e a obediência, o combustível. Deus sempre conduziu os seus pelos caminhos menos esperados. E quando decide esconder algo, não é para afastar o homem, mas para fazê-lo buscar com mais profundidade. O deserto é o lugar onde o ouro da fé é provado, onde o coração é purificado para suportar o peso da glória. A Arca da Aliança, em sua rota final, não se perdeu no deserto. Ela foi guardada dentro de um propósito. A trilha de fogo é o caminho de retorno, o convite para redescobrir a presença que nunca se foi. Quem busca com os olhos, encontra a areia. Quem busca com o espírito, encontra a chama. O mesmo fogo que guiou o povo à terra prometida ainda guia aqueles que caminham pela fé e não pela vista. E talvez esse seja o verdadeiro significado do desaparecimento da arca. Deus quis ensinar que o caminho até ele não se encontra no mapa dos homens, mas na entrega do coração. A trilha de fogo é o percurso da alma que decide continuar, mesmo quando tudo parece silêncio. É o passo do crente que segue a luz sem ver a origem. É o fogo que nunca se apaga, porque nasce do próprio Espírito. Quem seguir essa trilha encontrará o que o mundo perdeu: a certeza de que a presença de Deus nunca desapareceu. Ela apenas mudou de lugar, esperando ser redescoberta na fé viva daqueles que ainda ousam caminhar pelo deserto com o coração aceso.
O guardião esquecido. Entre os muitos mistérios que cercam o desaparecimento da Arca da Aliança, há um que raramente é mencionado: o de um homem, um servo fiel, cuja história se perdeu nas entrelinhas das Escrituras. Não há registros claros sobre o seu nome, nem sobre o seu destino. Apenas fragmentos, sussurros antigos, tradições orais que falam de um guardião silencioso, alguém que teria sido o último a ver a arca antes que ela desaparecesse da vista do mundo. Esse homem não era rei, nem profeta. Era um coração escolhido para uma missão impossível: proteger o que representava a própria presença de Deus, mesmo que isso significasse desaparecer junto com ela. Dizem que ele foi um dos sacerdotes do Templo de Salomão, um homem de fé pura, separado desde a infância para servir diante do Santo dos Santos. Vivia entre o altar e o silêncio, acostumado a ouvir a voz do Eterno em meio à fumaça do incenso. Quando os invasores se aproximaram e o templo foi ameaçado, ele recebeu uma ordem que não veio de nenhum homem, mas do próprio Espírito de Deus: levar a arca para longe, escondê-la onde o profano não pudesse tocá-la. Assim começou uma jornada que não foi apenas física, mas espiritual. Uma travessia de obediência, medo e fé. Enquanto o povo fugia, ele permaneceu. Enquanto os muros desabavam, ele caminhava carregando o sagrado, guiado por uma voz que apenas ele ouvia. O peso da arca não era o fardo mais difícil que ele carregava. O verdadeiro peso estava no silêncio. O silêncio de saber que jamais poderia revelar o destino daquilo que o mundo inteiro procuraria. O guardião não buscava glória, não esperava recompensa. Sua missão era desaparecer para que a presença permanecesse. Há relatos antigos que dizem que ele se refugiou nas montanhas de Nebo, o mesmo lugar onde Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer. Ali, sob a sombra das rochas, teria preparado uma caverna, selada por pedras e protegida por oração. Não era apenas um esconderijo, era um altar oculto, um santuário invisível onde a presença divina permaneceria até o tempo determinado. Dizem que ele orou antes de fechar o último selo, pedindo que Deus guardasse o que era seu até que o coração dos homens estivesse pronto para compreender novamente o valor da presença. Mas há uma outra versão, a que fala que o guardião não morreu, que assim como Enoque ele foi levado, que sua fidelidade foi tão absoluta que o próprio Deus o tomou para si, confiando-lhe o papel de protetor eterno do sagrado. Se isso é lenda ou verdade, ninguém pode afirmar. O que se sabe é que desde então em cada geração há quem sinta o chamado de vigiar a presença. Não uma arca de ouro, mas a arca viva. A comunhão com Deus dentro da alma. O guardião esquecido representa algo muito maior do que um homem do passado. Ele simboliza o dever espiritual de cada um que recebe algo divino e decide protegê-lo, mesmo em meio à escuridão. Guardar a presença é o maior ato de amor e obediência. É escolher o silêncio quando o mundo exige explicações. É caminhar pela fé quando não há mapa e permanecer firme quando todos os outros desistem. Esse é o espírito do guardião, aquele que entende que a presença não se exibe, se preserva. O mundo moderno perdeu esse senso de reverência. Quer ver, tocar, provar. Esqueceu-se de que o que é sagrado exige segredo. A arca não podia ser tocada por mãos impuras, nem ser levada por curiosidade. O guardião sabia disso. Ele compreendia que a glória só permanece onde há temor, que o sagrado só habita onde há santidade. Seu papel não foi apenas esconder um objeto, mas proteger um pacto. E o pacto precisava de silêncio para sobreviver. Talvez o guardião tenha sido esquecido, porque sua missão era exatamente essa: ser invisível. Mas o que ele representa permanece vivo. Ainda hoje há corações que guardam a presença de Deus com o mesmo zelo, mesmo quando o mundo não entende. São pessoas que caminham discretamente, sustentando a fé em meio ao caos, protegendo o altar interior de tudo que ameaça profaná-lo. Elas são os novos guardiões, aqueles que, como o servo antigo, escolhem o anonimato para que o nome de Deus continue sendo exaltado. E é curioso pensar que talvez o segredo da arca nunca tenha sido apenas sobre onde ela está, mas sobre quem a guardou
E por que ela foi escondida? O guardião esquecido é o reflexo do amor de Deus manifestado em forma humana. O amor que protege, que vela, que permanece. E talvez, se olharmos com olhos espirituais, perceberemos que a missão dele nunca terminou. Porque enquanto houver alguém disposto a preservar o sagrado dentro de si, a presença continuará viva, mesmo que o mundo não a veja. O verdadeiro mistério não está no ouro que revestia a arca, mas no coração daquele que a carregou. O guardião esquecido se tornou símbolo do sacrifício silencioso, da fé que não busca reconhecimento, da obediência que transcende a lógica. E talvez seja por isso que sua história nunca foi registrada, porque alguns segredos não foram feitos para serem contados, mas para serem vividos. E assim o guardião desapareceu, como desaparece o fogo que termina sua função depois de acender a luz. Mas a sua fidelidade permanece como eco. E esse eco ainda chama. Quem será o próximo a guardar o que é sagrado? Quem será o novo guardião da presença? O código da presença. Durante séculos, muitos acreditaram que a Arca da Aliança era apenas um cofre sagrado, um recipiente construído para guardar objetos santos. Mas a verdade é que ela era muito mais do que isso. A arca continha um código espiritual, um padrão divino inscrito não em letras, mas em significado. Tudo o que estava dentro dela, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, era parte de um segredo celestial que apontava para um propósito: ensinar à humanidade como viver em comunhão com o Criador. As tábuas da lei representavam a mente de Deus, o código moral e espiritual que deveria governar o coração humano. Não eram apenas mandamentos, mas princípios de harmonia entre o divino e o terreno, entre a justiça e a misericórdia. Elas eram o reflexo da santidade, o espelho do caráter divino. O maná, por sua vez, era o alimento celestial que descia diariamente no deserto. Era o sustento que vinha do alto, símbolo da dependência espiritual. Representava o cuidado constante de Deus, a lembrança de que a presença não é um evento, é uma provisão contínua. E a vara de Arão, que floresceu milagrosamente, era o sinal do poder da vida sobre a morte, a confirmação de que onde há presença, há renascimento, autoridade e transformação. Esses três elementos formavam o código da presença. Cada um deles revelava uma dimensão da aliança entre Deus e o homem: mente, sustento e poder. O Criador estava ensinando que a sua presença não se limita a um local físico, mas é um estado espiritual, onde há obediência à palavra, confiança no sustento divino e submissão à autoridade do Espírito. A presença se manifesta. Esse é o segredo da arca. Ela era um retrato físico de uma realidade espiritual eterna. O desaparecimento da arca não apagou esse código, apenas o transferiu. O que antes estava guardado em ouro, Deus passou a inscrever no interior dos que creem. Porei as minhas leis no coração deles, dizia a profecia. A arca deixou de ser um objeto de adoração para se tornar um espelho do interior humano. Cada coração que vive segundo o código da presença se torna um santuário vivo, um lugar onde o céu continua tocando a terra. Mas entender esse código exige discernimento. A presença de Deus não pode ser manipulada nem invocada por ritual ou aparência. Ela responde à integridade, ao arrependimento e ao amor. A arca revelava essa verdade em silêncio. Quem se aproximava dela com pureza era abençoado, mas quem a tocava com intenções erradas era consumido. Era a lição viva de que a santidade é poder e também limite. O código da presença é a linguagem de Deus traduzida em símbolos humanos. Hoje, muitos buscam experiências espirituais grandiosas, sinais visíveis, manifestações de poder. Mas esquecem que o verdadeiro segredo da presença está no interior. O código não está nas mãos, mas no coração. Está no modo como se ama, como se perdoa, como se confia mesmo quando o deserto é longo e o silêncio parece eterno. O homem que vive de acordo com esse código carrega dentro de si o que um dia esteve guardado entre os querubins. Ele se torna o novo tabernáculo, o novo portador da glória.
A presença de Deus nunca se retira sem deixar um caminho de retorno. E esse caminho é o próprio código. Obedecer, confiar, florescer. 3 movimentos espirituais que mantêm viva a aliança. Quando o homem ouve a palavra e a coloca em prática, o céu se manifesta. Quando ele aprende a depender do sustento divino, o deserto se torna fértil. Quando ele se rende à autoridade do Espírito, sua vida floresce como a vara de Arão. Esse é o ciclo da presença. É assim que o invisível se torna visível. Há quem diga que o desaparecimento da arca foi o fim do poder, mas a verdade é o oposto. Foi a multiplicação do poder. Antes, a presença estava confinada a um único objeto. Agora, ela pode habitar em todos os que vivem de acordo com o código. O Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. A glória que antes repousava sobre o ouro, agora habita dentro de cada um que se entrega ao chamado. O código da presença não é um segredo guardado no passado. É uma revelação ativa, um chamado constante à comunhão. É a lembrança de que a presença de Deus não depende de tempo, lugar ou ritual. Ela depende de sintonia. Quando o homem vive em harmonia com o que Deus estabeleceu, a arca se manifesta de novo, não em forma visível, mas em poder e vida. E talvez seja esse o maior milagre de todos. O desaparecimento da arca não foi o fim da presença, foi a sua multiplicação. O mesmo Deus que falava entre os querubins agora fala dentro dos corações. A voz que ecoava sobre o ouro agora sussurra no íntimo da alma. O código da presença continua ativo, e todo aquele que o decifra com fé reencontra o sagrado onde menos esperava, dentro de si mesmo. O dia em que o fogo se calou. Houve um instante na história em que o fogo, símbolo da presença divina, simplesmente cessou. Não houve trovão, não houve anúncio. O altar que antes ardia de glória se tornou frio, e o som da presença que fazia tremer os montes desapareceu. Foi o dia em que o fogo se calou, o dia em que o homem precisou aprender que Deus não fala apenas por meio das chamas, mas também através do silêncio. Esse momento marcou o fim de uma era e o início de outra. O tempo do fogo visível havia terminado, e o tempo da presença interior começava a nascer. Durante gerações, o povo se acostumou a depender do visível. O fogo no altar representava a segurança de que Deus ainda estava ali. As colunas de fumaça eram sinal de comunhão, os relâmpagos, confirmação do poder divino. Mas o Criador sabia que a fé não pode depender do que os olhos veem. O homem precisa aprender a confiar quando o fogo apaga e o céu parece em silêncio. A ausência de luz foi o teste da maturidade espiritual. O fogo se calou para revelar quem adorava a Deus pela presença e quem o adorava apenas pelo espetáculo da presença. Aqueles que viviam de sinais sentiram medo. A ausência da chama trouxe confusão, dúvida, desespero, mas os que tinham o coração alinhado com o Espírito perceberam algo diferente. Entenderam que o fogo não havia desaparecido, apenas mudara de lugar. O mesmo fogo que ardia sobre o altar agora começava a queimar dentro dos corações. O desaparecimento da arca, o fim da chama, o silêncio de Deus, tudo fazia parte do mesmo plano. O Criador estava ensinando ao homem o caminho da interioridade, a redescoberta do sagrado dentro de si. Esse dia foi mais do que um acontecimento físico, foi um divisor espiritual. O fogo que se calou sobre as pedras começou a despertar na alma. A partir daquele momento, a busca por Deus deixaria de ser uma peregrinação externa para se tornar uma jornada interior. O altar deixou de ser de bronze e passou a ser de consciência. O sacerdote deixou de ser uma figura distante e se tornou cada pessoa disposta a permitir que o Espírito habite dentro de si. O templo, outrora feito de ouro e madeira, passava a ser o coração humano, o novo Santo dos Santos. Mas essa transição foi dolorosa. O povo sentiu a perda. Eles estavam acostumados a ver o poder de Deus com os olhos, a ouvir o rugido do fogo consumindo os sacrifícios. Agora, tudo parecia silêncio. Muitos interpretaram aquele silêncio como abandono, sem entender que Deus não havia partido. Ele apenas estava ensinando um novo idioma,
o idioma do Espírito. A presença não seria mais anunciada pelo som do fogo, mas pelo sopro suave da fé. Há silêncios que queimam mais do que o fogo, e o silêncio daquele dia queimou o orgulho humano, purificou intenções, revelou a verdadeira essência da adoração. Deus retirou a chama visível para acender o fogo invisível. O que antes iluminava o templo agora iluminava a alma. O que antes consumia o sacrifício agora consumia o ego. O fogo externo cessou para que o interno jamais se apagasse. O dia em que o fogo se calou foi o nascimento da adoração verdadeira. O homem aprendeu que o sagrado não precisa de espetáculo para ser real. A fé não precisa de barulho para ser viva. A presença não depende do que é visto, mas do que é sentido. O silêncio de Deus não é ausência, é transformação. Ele apaga o fogo das aparências para acender a chama da essência. E é nesse ponto que o desaparecimento da arca encontra seu propósito mais profundo. O fogo que se calou sobre ela não significou o fim da glória, mas a sua multiplicação. A presença que antes habitava em um só lugar agora pode habitar em todos os lugares. Cada pessoa que se abre para Deus se torna um novo altar. Cada oração sincera é uma fagulha. Cada ato de amor é uma brasa. O templo que o tempo destruiu foi substituído por templos vivos, corações acesos pela chama do Espírito. Quando o fogo se calou, o céu não se distanciou. Ele apenas se aproximou de outro modo. O brilho que antes descia de cima, agora brota de dentro. O poder que um dia consumia sacrifícios, agora consome o medo, o orgulho e a incredulidade. O silêncio do fogo foi o início de um novo som, o som da fé despertando no coração humano. Hoje muitos ainda esperam ver o fogo descer do céu, sem perceber que ele já está aceso dentro de quem crê. O mesmo Deus que se manifestava entre os querubins, agora habita na alma que se entrega. O fogo não se apagou, apenas se calou para ser ouvido de outra forma. O dia em que o fogo se calou foi o dia em que Deus acendeu a eternidade dentro do homem. E desde então, todo aquele que escuta o silêncio com fé pode sentir a chama viva da presença queimando em seu interior, lembrando-o de que o sagrado nunca partiu, apenas mudou de morada. O eco da aliança, o sinal no tempo. Mesmo após o desaparecimento da Arca da Aliança, algo permaneceu vibrando através dos séculos. Um eco, sutil mas constante, atravessou impérios, guerras e gerações. O eco da própria aliança. Ele não se manifestava mais em relâmpagos nem em vozes audíveis, mas em acontecimentos, sinais e coincidências que desafiavam o acaso. A presença divina, embora invisível, continuava falando. Era como se o mundo ainda estivesse impregnado pela energia sagrada que um dia emanou daquele trono dourado. E de tempos em tempos, esse eco reaparecia, lembrando a humanidade de que a promessa nunca foi quebrada, apenas transformada. As Escrituras, os relatos apócrifos e até registros históricos parecem entrelaçar-se em torno desse mesmo mistério. A sensação de que algo da arca sobreviveu no tempo. Reis que sonharam com luzes vindas do céu, guerreiros que ouviram vozes antes de batalhas, povos que, sem conhecer a história, repetiam símbolos semelhantes aos da aliança. Tudo isso revela que a presença de Deus não pode ser confinada. Ela reverbera, como o som que continua ressoando, mesmo depois que o instrumento se cala. Esse eco é a lembrança viva daquilo que um dia foi visível, mas que agora opera no invisível. Há lugares na terra que parecem guardar esse som espiritual. Montanhas onde peregrinos relatam sentir uma paz inexplicável, desertos em que o vento sopra como cânticos antigos, ruínas que, mesmo cobertas de pó, parecem pulsar de energia. Esses lugares são rastros, não da arca em si, mas daquilo que ela representava, a ligação eterna entre Deus e o homem. O eco da aliança está no tempo, não no espaço. Ele se manifesta como um lembrete silencioso de que o pacto ainda está ativo, mesmo quando a humanidade o esquece. Cada geração, à sua maneira, ouve esse eco. Uns o interpretam como fé, outros como mistério,
e alguns o chamam de destino. Mas todos, em algum momento, o percebem. Na súbita sensação de presença em meio ao desespero, na coincidência que parece providência, na paz que surge sem razão. O eco da aliança é a assinatura divina gravada no tempo, o lembrete de que Deus nunca rompeu o elo, apenas o levou a um nível mais profundo. Esse som invisível tem atravessado séculos, chamando os que têm ouvidos para ouvir. Ele fala aos corações que ainda buscam, aos que sentem falta de algo que não sabem nomear. É o chamado do Eterno tentando despertar o esquecido. A ausência da arca não silenciou Deus, apenas mudou o modo como ele fala. Agora, ele fala por meio de sinais que não se encaixam nas lógicas humanas, por meio de encontros que parecem acaso, por meio de tempos em que tudo parece perdido, mas uma nova fé começa a nascer. O eco da aliança também é profético. Ele se intensifica nos momentos em que a humanidade se distancia da presença. Quando a terra se cobre de injustiça, quando o amor se esfria, quando o homem se esquece do Criador, esse som volta a ecoar mais forte, como um lembrete de que há algo sagrado tentando ser ouvido novamente. É a voz do passado chamando o presente para um reencontro com o Eterno. Há quem diga que esse eco é o prenúncio do retorno da glória, que assim como no Apocalipse se revela a visão do templo celestial aberto, onde a arca é vista outra vez, esse som é o aviso de que o tempo da revelação se aproxima. O desaparecimento da arca não foi uma despedida, foi um intervalo. Um intervalo entre o som da antiga aliança e a sinfonia da nova. O eco é a ponte que liga as duas eras, o lembrete de que o que foi prometido ainda vive. O sinal está no tempo, não no ouro. O eco da presença divina percorre a história, lembrando que nenhuma ausência é definitiva quando Deus está envolvido. Ele usa o tempo como instrumento, as gerações como notas e a fé como melodia. O mundo muda, as civilizações caem, mas o som da aliança continua a vibrar. Talvez esse eco esteja tocando agora, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. Talvez o chamado esteja alcançando o seu coração, convidando-o a recordar algo que sua alma já sabia. A presença nunca se foi. A arca pode ter desaparecido da história, mas a aliança continua viva dentro do tempo e dentro de você. E quando o homem voltar a responder a esse som, não com medo, mas com fé, o eco deixará de ser apenas lembrança e se tornará reencontro. O sinal no tempo se tornará presença no agora, e aquilo que parecia perdido se revelará como aquilo que sempre esteve à espera de ser redescoberto. A arca invisível. O templo dentro do homem. Quando o último vestígio da Arca da Aliança desapareceu da terra, muitos acreditaram que o elo entre Deus e o homem havia sido rompido. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o início de uma revelação mais profunda. A arca não foi retirada para esconder o sagrado, foi retirada para revelar o sagrado dentro de nós. Desde aquele momento, o Criador deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas e passou a escolher um novo lugar para sua presença: o coração. O homem tornou-se o novo santo dos santos, e cada alma que o acolhe com fé se transforma em um santuário vivo, onde o invisível se torna real. Deus sempre desejou estar próximo. Desde o Éden, caminhava entre os homens ao entardecer, até que o pecado ergueu uma distância. A arca foi o primeiro gesto de reconciliação, a materialização do desejo divino de habitar novamente entre os seus. Mas o plano nunca foi permanecer limitado ao ouro e à madeira. A presença física era apenas uma sombra do que estava por vir. O verdadeiro templo sempre foi o interior humano, e a verdadeira arca sempre esteve destinada a repousar dentro do espírito de quem crê. O desaparecimento da arca foi, portanto, um ato de libertação espiritual. A presença que antes estava confinada ao Santo dos Santos agora podia se manifestar em qualquer lugar onde houvesse fé. O Deus que falava entre os querubins agora fala dentro da consciência. O fogo que ardia sobre o altar agora arde na alma do justo. A glória que antes iluminava o templo agora ilumina o interior daquele que se rende ao amor divino.
A presença não se foi. Ela apenas mudou de forma, tornando-se invisível aos olhos, mas palpável ao coração. A arca invisível é o símbolo da transformação espiritual da humanidade. Ela representa o momento em que o homem deixa de buscar Deus fora e começa a encontrá-lo dentro. A fé deixa de ser uma tradição e passa a ser uma experiência. O altar deixa de ser um local e se torna um estado de espírito. A adoração deixa de ser ritual e se torna relacionamento. O invisível passa a ter mais poder do que o visível. Essa é a revolução espiritual que o desaparecimento da arca inaugurou. O nascimento de um templo vivo, de uma comunhão que não depende de lugar, mas de entrega. Cada um de nós carrega dentro de si os elementos que um dia estiveram guardados na arca. As tábuas da lei representam a consciência que sabe o que é justo e o que é errado. O maná representa o sustento espiritual, a capacidade de ser alimentado pela fé, mesmo quando tudo falta. A vara de Arão representa o milagre da vida, o florescer do impossível. Tudo o que antes estava guardado sob o ouro, agora está gravado dentro do espírito humano. A glória que antes descia do céu, agora brota de dentro. Mas para que essa arca interior se manifeste, é preciso santidade. O mesmo princípio que regia o antigo templo ainda rege o novo. A presença divina só habita onde há pureza. O coração precisa ser limpo. O altar interior precisa ser preparado. Arrepender-se é abrir o véu. Orar é oferecer incenso. Amar é renovar o pacto. Quando o homem vive com consciência do sagrado que carrega, o invisível se torna tangível e o mundo volta a ouvir o eco da aliança. O maior engano da humanidade foi acreditar que Deus se foi. Ele nunca se ausentou, apenas mudou o lugar de encontro. O templo já não está em Jerusalém, nem nas ruínas, nem sob as montanhas. O templo agora é o corpo, a alma, a mente. O espírito habita em quem o acolhe. A presença não é um evento, é um estado de ser. E aquele que entende isso, descobre que carrega dentro de si o poder, o perdão e a glória que um dia se manifestaram na arca. Essa é a verdade que transforma o mistério em revelação. O que o homem buscou por séculos, tentando encontrar nas pedras e nas escavações, sempre esteve dentro dele. A fé é a chave que abre o Santo dos Santos interior. E quando o homem entra nesse espaço sagrado dentro de si, descobre que o mesmo Deus que falava com Moisés ainda fala, o mesmo fogo ainda queima, a mesma voz ainda chama. A diferença é que agora o altar é o coração e o sacrifício é a entrega. A arca invisível é o reencontro entre o Criador e a criatura. Ela é o lembrete de que o sagrado não se perdeu, apenas se internalizou. Aquele que compreende isso deixa de procurar Deus nas tempestades e começa a encontrá-lo no silêncio. Deixa de esperar sinais e passa a reconhecer sua presença em cada respiração, em cada gesto de amor, em cada perdão concedido. A verdadeira morada de Deus é o interior humano, e o homem que percebe isso nunca mais se sente só. Porque quando o coração se torna templo, o invisível se torna vida. A arca continua existindo, não sob as rochas do Nebo, nem nas sombras do passado, mas no altar secreto da alma. E aquele que a encontra dentro de si descobre o que o mundo inteiro ainda procura, o lugar onde o céu e a terra finalmente se encontram. O retorno da presença. Há um momento em toda a história espiritual em que o mistério deixa de ser um enigma e se torna revelação. Esse instante não acontece diante de multidões nem sob holofotes, mas dentro da alma desperta, que finalmente compreende o propósito do silêncio de Deus. O desaparecimento da Arca da Aliança, que por séculos alimentou a curiosidade e a busca humana, não foi um fim, foi uma preparação. Foi o intervalo entre o que o homem podia tocar e o que só o espírito pode sentir. Agora esse mistério começa a se abrir, não como um segredo arqueológico, mas como uma verdade viva. A presença divina nunca partiu. Ela apenas esperou o coração humano amadurecer o suficiente para recebê-la novamente. O retorno da presença não é o retorno de um objeto,
mas o despertar de uma consciência. Deus não volta porque nunca se foi. Ele apenas se revela quando o homem volta a buscá-lo, não por necessidade, mas por amor. O mistério da arca se desfaz quando entendemos que o ouro não era o que atraía o divino, mas o propósito que o sustentava. O brilho não estava no metal, estava na fé. A santidade não estava no altar, estava no arrependimento. A glória não vinha das tábuas, mas da obediência. O desaparecimento da arca foi o espelho de uma humanidade que precisava parar de procurar fora o que sempre esteve dentro. Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu, e talvez este seja o tempo em que a presença volta a se manifestar, não como um raio que desce, mas como uma chama que desperta. O retorno da presença é silencioso e poderoso. É o momento em que a alma percebe que foi feita para habitar com Deus. É o instante em que o homem deixa de buscar provas e passa a viver revelações. É quando o invisível se torna evidente e o mistério se transforma em comunhão. Os sinais desse retorno estão por toda parte. Não nas relíquias antigas, mas nos corações que voltam a queimar por fé. Quando alguém perdoa sem esperar, quando alguém ora em meio à dor, quando alguém escolhe amar mesmo sem ser amado, o fogo da presença reacende. É assim que o sagrado retorna, discretamente, mas com poder. A arca invisível começa a vibrar dentro de cada gesto de pureza, em cada alma que se abre para ser morada do Espírito. O verdadeiro templo se reconstrói a cada ato de compaixão, e a glória perdida volta a ser vista em cada vida transformada. O retorno da presença é o reencontro da criação com o Criador. É o momento em que a terra, cansada de correr atrás de sinais, se rende ao som suave da voz que sempre chamou. O que era mistério agora é certeza. O que era ausência, agora é comunhão. O que era fogo distante agora é calor constante. E esse retorno não vem com alarde, mas com profundidade. Ele acontece quando o homem entende que fé não é esperar o extraordinário, é viver o eterno no ordinário. Deus nunca quis ser um mito guardado em um cofre sagrado. Ele quis ser presença viva no cotidiano. O retorno da presença é o cumprimento da promessa. Habitarei neles e andarei entre eles. O desaparecimento da arca foi o encerramento de um ciclo e o início de outro, o ciclo da habitação divina dentro do homem. A glória que um dia foi visível entre os querubins, agora é vista no brilho dos olhos de quem descobriu o amor verdadeiro. A aliança não foi quebrada, foi ampliada. O céu não se fechou, apenas mudou de endereço. O mistério da arca sempre foi mais do que um enigma histórico. Ele é um espelho espiritual. Cada geração é chamada a reencontrar o sagrado dentro de si. E quando esse reencontro acontece, o mundo volta a ouvir o som que o tempo calou, o som da presença de Deus entre os homens. Esse é o verdadeiro retorno. Não a arca de ouro, mas o coração que volta a pulsar com a eternidade. E assim, o mistério se abre, não com respostas, mas com revelação. A presença nunca foi um segredo a ser descoberto, mas uma voz a ser ouvida. O fogo nunca foi perdido, apenas esperava que o homem aprendesse a acendê-lo de novo. O desaparecimento da arca não marcou o fim da aliança, mas o início do maior de todos os milagres, Deus habitando dentro de quem o ama. O retorno da presença é o fim do mistério e o início da comunhão eterna. O trono não está mais escondido no deserto, mas no interior de cada alma desperta. E quem entende isso não precisa mais procurar, porque já encontrou. A arca nunca se foi. Ela apenas esperou o momento em que o homem finalmente deixasse de buscar o ouro e começasse a buscar o Deus que sempre esteve esperando.